Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, para não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Quem utiliza o transporte público diariamente sabe muito bem quantas pessoas está acostumado a ver todos os dias. E na hora do rush, é ombro a ombro. Agora, imagine só quantas interações um motorista de ônibus deve ter com o público em geral. Multidões de pessoas entrando e saindo do transporte. Em uma cidade grande, é um fluxo constante. Não é raro notar que alguns motoristas acabam fazendo amizade com os passageiros do dia a dia, porque os veem quase que diariamente. É incrível quantas pessoas eles podem encontrar e quantas conversas eles têm o tempo todo. Tenho certeza de que, às vezes, com o volume do tráfego de pedestres, os motoristas esquecem suas interações e o que está acontecendo ao seu redor. Então, para o motorista de ônibus desta história, no meio de tudo isso, ter uma sensação estranha sobre um homem e uma criança entre todas as pessoas que ele vê todos os dias foi bastante revelador sobre quem ele é como pessoa e quão forte seu sentimento realmente era. Felizmente, este motorista de ônibus não estava apenas prestando atenção na estrada. Caso contrário, a história poderia ter tido um final perturbador. O dia de Tim Watson começou como qualquer outro. Quando se dirige um ônibus, você segue suas rotas diárias atribuídas. Em pouco tempo, os dias começam a parecer rotineiros. Enquanto os passageiros entravam no ônibus, nada parecia errado. Fazia 8 meses desde que Tim começou o seu trabalho na Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara. No curto período de tempo em que trabalhou lá, sentiu que já tinha visto de tudo. Ônibus lotados não costumam trazer o melhor das pessoas, mas a maioria era amigável o suficiente. Mas ele notou algo estranho sobre um garotinho entrando no ônibus naquele dia. Essa rota em particular levava Tim e seus passageiros para o trabalho e a escola. A maioria era regular, pessoas que Tim tinha visto muitas vezes. No entanto, às vezes também não era incomum ver rostos novos. Quando as pessoas que normalmente dirigem têm problemas com o carro, geralmente acabam usando o transporte público para chegar ao seu destino. É por isso que Tim Watson não deu muita importância quando um passageiro perguntou a que horas o ônibus saía. Mas este passageiro acabou por ser alguém que ele observaria de perto. O homem que perguntou sobre o horário de partida estava com um garotinho e apresentou um cartão de transporte para deficientes físicos, que lhe deu um desconto de $2. Embora o homem não parecesse deficiente, Tim sabia que não devia julgar com base na aparência. Ele deixou o homem e o menino subirem no ônibus sem incidentes. O menino e seu guardião de 20 e poucos anos dirigiram-se para a parte de trás do ônibus e se sentaram. Até agora nada parecia fora do comum, mas Tim Watson não conseguia evitar um mau pressentimento. Quase imediatamente depois que os dois se sentaram, o menino começou a chorar. Tim percebeu e suas suspeitas aumentaram. Ainda assim, isso não era tão incomum no ônibus. As crianças são propensas a ataques de raiva, especialmente quando colocadas em um ambiente desconhecido, rodeado por estranhos. Tim resolveu manter suas suspeitas para si mesmo, mas o pensamento continuava martelando em sua cabeça. E se ele estivesse errado sobre esses passageiros? Mas, novamente, e se ele estivesse certo em se preocupar? O motorista continuava encontrando seus olhos se voltando para o par. Algo parecia errado. O modo como o menino chorava não parecia natural, e ele não estava respondendo ao homem que lhe dizia para se acalmar e dormir. Ainda não havia nada que confirmasse as suspeitas de Tim de que algo estava perigosamente errado, mas ele decidiu ficar de olho na situação. Se chegasse a hora de agir, Tim estaria preparado.
Frequentemente, os motoristas de ônibus recebem mensagens do Centro de Operações da Agência de Trânsito enquanto dirigem ao longo de suas rotas. Normalmente, os motoristas esperam até fazer uma parada para verificar, mas esta mensagem era urgente, então Tim decidiu verificá-la imediatamente. Esse ímpeto foi realmente importante, visto que a mensagem era séria. Tinha acabado de ocorrer o rapto de uma criança, cometido na biblioteca pública de Milpitas há menos de uma hora. As autoridades queriam ajuda para encontrar a criança de 3 anos. Ele pensou na criança chorando no banco de trás. Havia apenas um total de 6 passageiros no ônibus, mas ele estava muito longe para dar uma boa olhada. Para ter certeza, ele teria que se aproximar. Tim Watkinson também é pai e seus instintos dispararam alarmes em sua mente. Mas o que ele poderia fazer? Alertar o possível sequestrador de suas suspeitas poderia causar um desastre. E se ele estivesse errado? Por enquanto, ele não tinha escolha, a não ser continuar na rota. A mente de Watson voltou-se para seus próprios 2 filhos e o que os pais de uma criança sequestrada devem estar passando. Deve ter sido assustador. Ele esticou o pescoço para ver o menino, mas não estava funcionando. Ele não queria incomodar os outros passageiros ou alertar o possível sequestrador. Ele se sentiu impotente naquele momento, mas logo teve uma ideia. A mensagem descreveu a vítima e o suspeito. O suspeito foi descrito como um homem afro-americano de aproximadamente 25 anos, vestindo um moletom preto com capuz e jeans. O menino estava usando sapatos vermelhos e shorts xadrez, mas ele só podia ver a metade superior da criança, de seu ponto de vista. O estômago de Tim afundou quando ele conectou a descrição ao homem no ônibus. Ele tinha quase certeza agora, mas ainda precisava dar uma olhada mais de perto para confirmar. Ao olhar para trás, percebeu que o homem parecia nervoso, ansioso para chegar ao seu destino. Se o homem captasse o menor indício de suspeita, poderia saltar a qualquer momento. Pior, ele poderia agir violentamente. Até agora, nenhum dos outros passageiros parecia ter percebido. Watkinson resolveu manter as coisas assim. Agora era a hora de o motorista do ônibus executar o seu plano. Foi uma jogada arriscada, mas se ele não agisse rápido, talvez nunca tivesse a oportunidade. Ele pegou a próxima saída da rodovia. Tim parou seu ônibus no estacionamento do McDonald's mais próximo. Ele disse aos passageiros que alguém ligou perguntando se eles haviam deixado a bagagem no ônibus. Tim pediu ajuda aos passageiros para procurar a bolsa. Como o ônibus estava quase vazio, ninguém achou estranho que ele saísse do banco do motorista para se juntar à busca. A desculpa deu a Tim tempo suficiente para examinar o suspeito e a vítima em potencial, e uma razão plausível para falar com todos. Quando Tim chegou ao fundo do ônibus, ele teve certeza de dar uma longa olhada no homem sem levantar suspeitas. Ele perguntou se o homem tinha visto a bolsa imaginária desaparecida. Obviamente, o homem respondeu que não. Watkinson também se certificou de escanear o menino. Ele se lembrou da descrição das roupas da criança. Com certeza, vejo os shorts xadrez e os sapatos vermelhos. Isso foi o que realmente ficou gravado na minha mente, disse Watson à mídia. A estratégia de Tim Watson também lhe deu uma desculpa para fazer uma ligação rápida. Ninguém pensaria nada sobre ele ligando de volta para o passageiro para dizer a ele que sua bolsa ainda estava perdida. Claro, Tim teve que manter a voz baixa ao ligar para as autoridades. O barulho do motor do ônibus abafou sua voz quando ele disse que tinha certeza de que o sequestrador e a vítima estavam a bordo do ônibus. Ninguém do veículo prestou atenção. Atendendo a chamada, o oficial disse a Watson para continuar a rota e não levantar suspeitas. Ele deveria dirigir devagar para permitir que as autoridades o alcançassem.
Quando o ônibus chegasse à próxima parada, haveria uma surpresa esperando por eles. Os próximos minutos devem ter parecido horas. Tim Watson se forçou a agir como se nada estivesse errado, com medo de fazer contato visual com o suspeito e alertá-lo. O homem provavelmente faria uma tentativa de fuga à menor suspeita. Felizmente, o ônibus não tinha janelas na parte de trás. Através dos espelhos retrovisores, Watson percebeu que eles tinham companhia. A polícia estava à espreita, não muito atrás. Eles tiveram cuidado de não ligar as sirenes, mas as luzes alertaram os outros motoristas para se afastarem. Tim Watson agora sabia que era apenas uma questão de tempo. Seu coração deve ter batido forte quando ele se aproximou do próximo ponto de ônibus. Quando ele finalmente chegou ao ponto e pisou no freio, ele notou vários policiais se aproximando ao lado do ônibus. Tim Watson apertou os botões e abriu as portas da frente e de trás do ônibus, permitindo que os passageiros saíssem. O sequestrador e a criança pularam pela porta número 2, completamente desavisados. Nesse momento, a polícia agiu. A polícia não poderia esperar um resultado melhor. Em um instante, o suspeito estava no chão. Os policiais disseram que tiveram que arrancar o menino das mãos do sequestrador. Felizmente, a criança não se machucou. Quando os pais se reuniram com seu filho sequestrado na delegacia, todos os seus medos e dúvidas foram varridos. O alívio e a alegria da família foram incríveis. A polícia informou os pais das suspeitas do motorista de ônibus e das ações que eles estavam tomando. Quando foram informados do sucesso do empreendimento, os pais ficaram muito felizes. Eles estavam emocionados demais para falar com os repórteres, mas eternamente gratos a Tim Watson por salvar o seu filho. O chefe de polícia e a comunidade aplaudiram Tim por seu raciocínio e ação rápidos. Imagina se ele não estivesse prestando tanta atenção. O motorista do ônibus é um verdadeiro herói, disse o chefe da polícia. Um herói absoluto. O homem preso em conexão com um crime foi Alfonso David Errington, o homem de 23 anos que a polícia diz ter raptado o menino da biblioteca. A mãe do menino disse à polícia que virou as costas por apenas alguns segundos. Quando ela voltou, seu filho estava desaparecido. Alfonso ainda pode pegar até 11 anos de prisão. Seu advogado, nomeado pelo tribunal, declarou que ele é esquizofrênico e não estava tomando sua medicação e que seu cliente não tinha intenção de machucar a criança. Enquanto alguns motoristas de ônibus recebem treinamento extensivo sobre como detectar sinais de sequestro, Tim acredita sua ação rápida a um tipo diferente de experiência, a de ser pai. Ele acredita que seus instintos paternos merecem crédito por perceber que algo estava errado. Tim Watson soube que algo não estava certo no momento em que a criança pôs os pés em seu ônibus. Ele está muito feliz por ter decidido ouvir a voz dentro de sua cabeça, que o alertou sobre o perigo. Se você é pai ou mãe, nada é mais assustador do que a ideia de ter o seu filho sequestrado por alguém com a intenção de prejudicá-lo. Uma das ferramentas mais importantes de que você dispõe para combater o sequestro de crianças é preparar o seu filho para o pior. O que você faria se estivesse na posição deste motorista de ônibus? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Daily Mail e Science 101. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!